Hoje a gente começa uma nova série. Pode soltar a imagem da série, Manu. Uma nova série hoje que é Preciso Saber Viver. E sabe por que a gente resolveu falar sobre isso? Porque tudo na nossa cultura, já há séculos, transpira sabedoria. Se vocês forem ver os mais antigos poetas, alguns filósofos gregos e até mesmo os filmes de hoje em dia, as coisas produzidas por Hollywood ou até as séries do Netflix que você vê hoje, de uma forma ou de outra, isso sempre rola ao redor de saber fazer escolhas. Os personagens principais são ou aqueles que fazem escolhas complicadas para a vida e sofrem consequências das escolhas, ou são aqueles que, por alguma razão, têm alguma coisa que faz com que eles escolham corretamente. Há algum tempo atrás, a galera da Jovem Guarda vai lembrar disso, Erasmo Carlos e Roberto Carlos escreveram uma música que deveria ser um hino. Eu não sei por que não está nos nossos hinários. Porque é de uma maestria a letra que serviria para nós cantarmos aqui, como aquela música do Jairzinho, do Jair Oliveira, que fala que as coisas fáceis que nós deixamos de fazer no dia a dia, aquilo foi inspirado por Deus. E eu tenho quase certeza, eu não posso precisar, mas eu tenho quase certeza que Erasmo Carlos e Roberto Carlos tiveram um certo insight divino para escrever É Preciso Saber Viver. E depois de um tempo, os Titãs vieram e colocaram um arranjo um pouquinho mais nossa cara. Por mais que a grande maioria do povo que está sentado aqui nem sabe quem é Titãs, né? A Titãs é da minha época. Agora é o quê? Restart? Não, brincadeira. Eu não sei de alguma música sábia do Restart. Mas, de repente, Skank, né? Tem algumas músicas legais do Skank também sábias. Ou até do Charlie Brown Jr., alguma coisa assim. Tem algumas músicas sábias ali. Mas essa música nós podemos hoje cantar com toda a liberdade como um hino. Por quê? Tudo que está descrito nela é em perfeito acordo com o Evangelho. Porque é preciso saber viver. É preciso saber fazer escolhas. Porque um dia essas escolhas voltam pra gente. Vamos cantar? Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso
de sucesso e coisa assim, que parece que o povo canta melhor essas aí, não, cara? Eu vou ter que começar a fuçar Lulu Santos. Tem música boa do Lulu Santos pra essas coisas, sabia? Domingo que vem a gente canta de novo essa. Não, essa a gente pode até cantar, mas eu acho que domingo que vem a gente vai cantar uma do Lulu. Sim, é isso aí. Cara, o que vocês fazem na hora que é pra estar ensaiando as músicas daqui, cara? Não sendo Wesley. Não vai ser Pablo, não. Vocês conseguem ver, e eu queria ver vocês um pouquinho melhor, porque, na verdade, a dinâmica aqui na Comunidade Viva, no teatro, mesmo que seja um teatro, nós não queremos que seja plateia e palco, mas sim uma continuidade. Nós estamos aqui para conversar, para aprender juntos, para dialogar. Foi-se o tempo em que o movimento em comunidades, paróquias ou grupos cristãos, ou até qualquer religião, era daqui para lá. Isso não funciona. Não funciona. E isso funciona para nós ditarmos alguns ideais e fingirmos que todos vivemos esses ideais e, no final das contas, descobrirmos que não vivemos esses ideais de uma forma a contento. Hoje, o necessário é que nós possamos dialogar a respeito disso. Então, a proposta desse movimento que nós estamos começando agora em novembro, dessa série de palestras, é que nós conversemos a respeito da vida. Não da vida de uma forma geral, mas dos momentos de escolha, dos momentos em que é necessário sabedoria para saber o que fazer ou o que deixar de fazer. E isso não é só um dilema que os nossos adolescentes vivem. Sabe, aquele momento em que as escolhas são mais difíceis? Aquele momento em que parece que os hormônios tomam conta de nossas cabeças e a gente ainda não realmente aprendeu a escolher, a decidir. Não é só nesse momento que a orientação é necessária. A minha experiência, por mais que ainda seja muito novo, acabei de fazer 38 anos, eu sei que eu pareço que tenho 18, mas isso é só um detalhe. Mas nesses 15 anos aí de caminhada, conversando com pessoas, caminhando ao lado de pessoas tomando as mais diversas decisões ou permanecendo em caminhos que nós sabemos onde vai dar, invariavelmente, todos precisamos tomar decisões sábias. Porque nós somos completamente livres para escolhermos o que desejarmos. Mas nós somos reféns das consequências dessas escolhas. Se você só quer ouvir isso, você já pode ir para casa só com isso. A música É Preciso Saber Viver é exatamente a respeito disso. Nós somos livres. Chega um momento na sua vida que ninguém controla as suas decisões. Adolescentes, esse dia vai chegar. O dia em que você vai declarar total independência e você vai ser responsável pelas suas próprias decisões. Hoje em dia, a maravilha de ser criança ou de ser adolescente, sabe o que é? É que você toma suas decisões, se der tudo errado, você grita, mamãe! Chega um momento em que, dolorosamente, a verdade é essa, chega um momento em que a mamãe não vai estar lá. Chega um momento em que o papai já será um com Deus e estará em plena comunhão com Ele e não estará mais aqui conosco. E aí nós temos que tomar essas decisões. E nesse momento, parece que falta aquela palavra sábia que sempre nos guiou. Vocês já passaram por isso em momentos excruciantes de necessidade de decisão, em alternativas as mais múltiplas possíveis, você para e fala, cara, se simplesmente meu avô tivesse aqui, ele saberia exatamente o que fazer. Você já passou por isso? De ter pessoas na sua vida que são os seus conselheiros, que você sabe exatamente, cara, com esse problema eu tenho que falar com tal pessoa, e aquela pessoa não está. Chega um momento na vida que nós precisamos decidir. Mas nós não estamos sozinhos. Pelo menos alguns de nós cremos assim. Eu não sei qual é o seu pano de fundo religioso, filosófico, metafísico, ou seja lá o que for, mas hoje, nesta palestra e nas próximas duas, nós partimos do pressuposto de que existe um ser eterno
que pode sim nos orientar e que já revelou algumas especificidades da vida. E não revelou só nos últimos 2000 anos, mas há algum tempo, insights a respeito de orientações, muitas vezes transcendentes mesmo, aparecem na cultura humana. Uma delas a gente acabou de ver, é preciso saber viver. Eu sei que Erasmo Carlos e Roberto Carlos têm um background cristão, eles são católicos, são irmãos nossos, e por isso eles já foram influenciados. Eu sei esse papo filosófico todo de que nós não nascemos isolados de tudo, nós somos influenciados pela cultura e tudo. Provavelmente eles foram influenciados pelo Evangelho em algum lugar para escrever esse texto. Entretanto, se observarmos as religiões do mundo, antes da ciência, nós veremos que, na época em que se falava praticamente só de coisas transcendentais, já se falava a respeito de decisões. Se você observar os filósofos da Grécia Antiga, até antes de Platão, você verá que eles estão burilando as ideias de o que é a vida? Como que é melhor se relacionar? O que realmente nos alimenta? Por que eu estou aqui, para onde vou e outras questões mais. E as conclusões às quais eles chegam são conclusões sempre que vão nos auxiliar a decidir para um lado ou para o outro. Neste momento de dificuldade de decisão, eu acredito que é importante para sabermos viver de orientações divinas para a experiência humana. Para que não sejamos aqueles que meio que tateando no escuro, descobrimos coisas meio que por tato ou simplesmente pelo cheiro delas, mas que com uma vantagem no jogo tenhamos alguém, neste caso Deus, que pode nos dar uma visão além daquilo que a nossa existência pode trazer. A nossa cultura sempre busca sabedoria. Sempre. Nós vivemos, agora, a época que nós vivemos, tem sido chamada pelos filósofos, sociólogos e outros mais como uma época pós-moderna, em que o existencialismo é a filosofia reinante. Existencialismo, para muitos de vocês, isso tudo que eu vou falar agora é grego. Se você quiser desligar, desintonizar e voltar daqui a 5 minutinhos, você pode. Mas é bom para muitos de nós a gente poder se contextualizar culturalmente onde estamos. E neste momento que vivemos, que você está inserido, as vozes que ouvimos são vozes de filósofos. Já houve momento em que as vozes dos pregadores eram as mais eloquentes, já houve momento em que as vozes dos grandes líderes nacionais eram os que eram ouvidos, mas hoje o que nos afeta são as filosofias que muitas vezes não vemos. E existem alguns caras que meio que construíram ou observaram a cultura como estava acontecendo. Esses caras são gente como Jean-Paul Sartre ou Friedrich Nietzsche, ou Heidegger, ou até mesmo Kierkegaard, que é um dos meus filósofos prediletos. Mas um desses caras, especificamente Sartre, no livro dele, O Ser e o Nada, diz que o inferno são os outros. E talvez essa citação não seja exatamente o que você pensa, por mais que existam pessoas que você tem certeza absoluta são habitadas pelo diabo e são o capeta em pessoa. Não é exatamente isso que Sartre está falando. Sartre não tinha nenhuma rédea religiosa na vida dele. Ele era um cara que estava vivendo para o momento, analisando o tempo, analisando a sua própria vida, e para ele a vida era exatamente isso. Só isso que você está vivendo agora, nada mais, só isso. Sartre nos compara a experiência humana, a experiência de uma barata saindo de um rio na França, que vive por um tempo, perambula ali pelas intermediações do rio, pela margem do rio, e chega um momento em que ela se aventura na vida e tenta sair um pouquinho de perto do rio, que ela estava mais acostumada, passa para a estrada e... Essa é a sua experiência. De acordo com Sartre, é isso que é a nossa experiência. Acabou essa matéria, acabou a vida. Mas, no momento em que ele diz que o inferno são os outros, ele tem razão. Porque trabalhar com pessoas livres
é quase que trabalhar com o capeta em pessoa. Você não tem como controlar ninguém. Nos relacionamentos, você não tem como controlar nem o seu cônjuge. Por mais que você ame a pessoa com quem você está casada, só existe uma forma de você permanecer casado com aquela pessoa. Qual é? Se a outra pessoa quiser permanecer. E nesse contexto cultural de pessoas livres, talvez já tendo lido Sartre, sabendo eu não estou preso a nada, eu sou completamente livre para tomar as decisões, os relacionamentos podem sim se tornar infernais, porque a tendência de tentar manipular o outro ou de ser manipulado pelo outro é universal. Nós estamos sempre no jogo de poder. Você trabalha? Quantos de vocês trabalham? Vocês podem fazer o que querem no trabalho? Não. Se você pudesse fazer o que você quer, você permaneceria lá? Você nem trabalharia, você ficaria em casa? Talvez. Em casa, você não pode fazer tudo o que você quer. Você está preso, talvez até positivamente, a outros. E é justamente por causa dessa reflexão, não só de Sartre, mas de todos os outros. Se você for para Nietzsche, lendo os livros de Nietzsche, ou lendo os livros de Kierkegaard, de Heidegger, qualquer um desses existencialistas, você vai ver a crise deles com relação ao relacionamento humano. O relacionamento é muito complexo. É muito difícil você estar diante de um outro ser humano e conceber a liberdade do outro ser humano de uma forma total e a sua liberdade, e finalmente vocês dois, ou vocês três, ou um grupo de amigos, se entenderem. Porque limites precisam existir, é necessário existir um certo altruísmo para que você possa se derramar na vida do outro. É quase impossível ter relacionamentos em que você sempre lucra. Mas aí isso me faz lembrar de um outro filósofo. Não, na verdade, filósofo, mas um sociólogo que tem escrito muitos livros. Ele escreveu livros com a ideia de que tudo escorre. Então ele fala sobre a modernidade líquida, ele fala sobre relacionamentos líquidos, ele fala sobre amor líquido. E vocês já ouviram falar nesse cara aqui na Comunidade Viva, Zygmunt Bauman. Ele fala a respeito da experiência humana na pós-modernidade, nessa nossa existência com os novos paradigmas tecnológicos e os tablets nas mãos e os relacionamentos quebrados e tudo mais. E Zygmunt Bauman fala o seguinte no livro Amor Líquido: vivemos tempos líquidos. Nada é feito para durar, tampouco sólido. Os nossos relacionamentos escorrem de nossas mãos, como de nossas mãos por entre os dedos, feito água. Esse é o mundo que vivemos. Esses são os relacionamentos que vivemos. Como que a gente vive, então? Eu acredito que antes desses filósofos, antes dos filósofos modernos, antes de Descartes, antes de Platão, existiam orientações que hoje encaramos como metafísicas, completamente fora desse plano, ou até mesmo transcendentais, que não creio eu que sejam tão transcendentais assim e tão metafísicas. São orientações bem presentes, bem imanentes para aqueles que são mais dados à filosofia. São bem pé no chão. Muitas vezes, pessoas que não são muito adeptas à experiência religiosa cristã ou à experiência comunitária cristã, essas pessoas olham para a Bíblia como se a Bíblia fosse um livro, meio que um livro místico, ou um livro esotérico, como livros religiosos são. Né? Livros com passes de mágica ou com algumas palavras especiais que, se você falar aquela palavra especial, uau, tudo muda. Isso não existe em relacionamento, tá? Você vai ter que aturar o pH chato como ele é. Não adianta nem aprender texto bíblico, que o pH só muda se ele quiser, ou se ele se abrir para Deus fazer um milagre na vida dele. Mas recebe? Recebe.
Não é assim que a Bíblia é. A Bíblia nunca foi assim. Nunca. O problema é que nós fazemos uma caricatura da Bíblia, e aí quando a gente pega uma caricatura e coloca do lado de uma foto verdadeira, o que é que parece mais real, a caricatura ou a foto? A foto. O problema é que nós pegamos esses filósofos, até mesmo os mais antigos, né, os epicureus, os sofistas e tudo mais, nós pegamos esses caras e lemos os livros deles como foto. Nós lemos assim, poxa, olha o que esse filósofo disse, uau, maravilha, eu nunca ouvi isso antes. Coisa maravilhosa, esse cara era sábio. Aí nós vamos para a Bíblia e a gente encara a Bíblia como Harry Potter. Não, cara. O problema é quando a gente lê Harry Potter como Bíblia e Bíblia como Harry Potter. Não. Eu não estou desmerecendo esses caras. Cara, os filósofos do mundo inteiro, se você ler inclusive Nietzsche direito, você vai ver coisas divinas que ele fala. Uma delas é que Deus morreu e as igrejas são o mausoléu de Deus. Não tem coisa mais sábia do que isso. Cara, Nietzsche estava tão presente e analisando o seu tempo, que ele analisa as igrejas vazias e sem nenhuma relevância ao seu tempo, e olha para as pessoas definhando na sua existência, e ele diz, cara, se isso é Deus, ele morreu faz tempo e a igreja é só o mausoléu dele. Uau! Aí nós, muitas vezes religiosos, olhamos para Nietzsche, Sartre, olhamos para Heidegger e outros e falamos, esses são todos ateus, vagabundos, impuros, impenitentes. Tá bom, eles podem ter sido ateus, mas eles tinham insights de sabedoria. Nós não podemos fazer uma caricatura deles. Então, a primeira coisa de hoje, e já para a gente já levar isso para a vida, nessa é preciso saber viver, pare de fazer caricatura de outros. Se você precisar anotar isso, anota, tatua no braço. Para de fazer caricatura. Sabe por quê? Nós ouvimos músicas e fazemos caricaturas de músicas, nós lemos autores e fazemos caricatura de autores, nós vemos outras experiências religiosas e fazemos caricatura dessas experiências religiosas. Não, tire uma foto. Veja exatamente o que é e observe aquilo pelo que é. E observando as coisas pelo que elas são, você pode decidir de uma forma bem sensata, eu não quero. Não é? Nós não precisamos caricaturar as coisas para dizer eu não quero. Nós podemos simplesmente dizer, não, isso que ele está falando não condiz com a realidade, logo não seguirei. Sartre diz que a minha experiência é exatamente igual à experiência de uma barata. Desculpe, eu não preciso satirizar Sartre para dizer que ele está errado. Eu só preciso olhar claramente para ele, com tudo o que ele disse, pegar o que é bom e o que não é bom, dizer assim, isso eu não quero. Da mesma forma que você faz com um prato quando você não vai para o self-service, você pega o prato executivo. Você já teve experiência de comer um prato executivo? Daniel, você come prato executivo? Eu quase que me recuso a comer prato executivo e não é frescura. É porque eu deixo mais do que eu como. Então vale mais a pena para mim eu ir para um self-service, porque eu escolho só o que eu quero e como aquilo. Faça isso com o que você absorve da cultura. Com a sabedoria que está aí dispersa no mundo, você pode ouvir coisas muito sábias de psicólogos, de grandes escritores, de grandes filósofos, e observá-los pelo que eles são, e com sabedoria dizer, isso não, isso sim. E com a Bíblia, observá-la não como um livro de caricaturas de Deus, mas com um livro de palavras sábias que podem nos orientar a vida. Senão, vejamos. Olha o que a música que nós acabamos de cantar diz. E depois eu gostaria que nós observássemos vários textos que a Bíblia tem, vários livros e vários autores diferentes, sábios, e depois víssemos se muito não combina com o canto popular de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, de que é preciso saber viver. Olha o que diz novamente a música que cantamos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão.
Isso é uma foto bem clara da experiência humana, não é? Você vive a fantasia, ou você fica doido, ou você morre sozinho. Toda pedra do caminho você pode retirar. E muitas vezes nós, em vez de cantarmos isso, nós cantamos que a pedra está no caminho e que não dá para passar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar, é preciso saber viver. Vamos falar sobre relacionamentos hoje. Nesse contexto de sabedoria nos relacionamentos, nos alimentando de todos esses caras que hoje definem a nossa cultura, nós hoje, com tudo que somos, vamos olhar para a Bíblia como um texto são, como um texto sábio, como um texto de orientação para a vida. Olha o que a Bíblia diz a respeito dos relacionamentos nos alimentarem. Você não é uma ilha. Você pode ver vários filmes a respeito disso, ler vários livros, mas isso é mais antigo do que você pode imaginar. Nós já tratamos recentemente disso. Olha o que o sábio que escreve Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento, diz. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, e aqui não existe nenhuma alusão a homoafetividade, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Essa realidade de que os relacionamentos nos alimentam é a mais pura verdade. Nós já citamos aqui antes uma mega produção hollywoodiana chamada Náufrago. Você lembra desse filme? Em que Wilson é o grande amigo. E cadê o Wilson? Deve estar com a Thaís em algum lugar. Corre atrás do Wilson. Mas a realidade que precisamos outras pessoas é a mais verdadeira. Você não pode, não há como você viver sozinho. Você precisa trocar com outras pessoas. Nós fomos predispostos. Eu não sei se você crê na evolução, se você crê simplesmente que de uma sopa de letrinhas, de repente surgiu a primeira molécula e aquela molécula começou a se reproduzir e de repente chegou em outras células, células mais simples e essas células se tornaram mais complexas, depois organismos multicelulares e finalmente você chegou aqui. E não faça a caricatura da evolução. Jamais foi dito na evolução que você veio do macaco. Então não faça essa caricatura. Olhe a evolução pelo que ela é. E talvez você chegue à conclusão de que não, eu não quero isso. Isso não faz sentido para mim. Mas não fique falando que outros vieram do macaco, não. Ninguém aqui veio do macaco, mesmo os que creem na evolução. Não vieram do macaco. O que a evolução diz é que veio de um ancestral também primata. Você sabia que você é primata? Você sabia disso? Mesmo formado à imagem e semelhança de Deus, não crendo na evolução, você é primata. Você pode falar para a pessoa do seu lado, você é primata, diga. A ofensa é dizer que você é um macaco. Isso é ofensa, é racismo e você vai preso. Tá bom? Mas na existência humana, nós somos pré-fabricados. Creia no que você quiser. Mas somos pré-fabricados pelo Criador. Essa é a minha crença. Somos pré-fabricados pelo Criador, pela imagem e semelhança dele, para compartilharmos. Nós somos feitos assim. É por isso que quando você passa muito tempo sozinho, somente com uma máquina, você adoece. Você já notou isso? Que você adoece quando você fica somente na frente de uma máquina? Quando você fica muito tempo na frente da televisão, o que é que acontece com as suas emoções? Fala para mim, grita comigo aí. O que é que acontece? Samara, o que é que acontece quando você fica muito tempo na televisão? Ah, tá. Então não dá para... Tá. Diego, quando você fica muito tempo na televisão, você fica mais animado, excitado com a vida e uau, ou você fica deprimido? Deprimido. É a experiência de todos. Se você passa muito... E até mesmo a posição... Olha que interessante. Neurolinguística e os psicólogos dessa área, eles falam muito a respeito de como
a nossa linguagem corporal pode ser compreendida. Mas, mais recentemente, os neurolinguistas começaram a descobrir que nós podemos até mesmo enganar o nosso próprio organismo com linguagem corporal para nós mesmos. Essa semana eu estava lendo algumas posições de poder. Tipo, você está nervoso com alguma coisa, está se sentindo pequeno numa prova, sabe, pré-vestibular, alguma coisa assim, ou uma entrevista. E normalmente a nossa posição é ficar lá meio que acuado, tipo, ombro baixo, perna pertinho e tudo. E a posição de poder é colocar aqui, abrir o braço e sentar como se você fosse o dono da empresa. Sabe que funciona? E outro, essa linguagem corporal é a linguagem na qual nós comunicamos da forma talvez mais primitiva, uns com os outros, uma linguagem de amor, o toque. E isso nos alimenta, da mesma forma que se nós mudarmos a nossa postura, se você for para alguma terapia psicológica, eles vão falar sobre a sua respiração, sobre a sua postura, sobre como você se porta com a vida, sobre como você se vê, a autoimagem, mas nós também nos alimentamos do outro, num toque. Quantos de vocês sofrem dores crônicas nas costas, não daquelas que não pode nem tocar, mas daquelas que com uma massagem você vai ao céu? Eu estou vendo aqui, Deus te abençoe, eu vejo a sua mão, Deus te abençoe. Deus te abençoe ali atrás. O toque humano é divino. Nós precisamos disso. Aí sabe o que nós fazemos? E assim, eu sou o primeiro da fila. Sabe o que nós fazemos quando a vida começa a apertar um pouquinho mais? Quando a vida começa a apertar um pouquinho mais, nós entramos na caverna. E eu sou o primeiro da fila, eu entro na caverna mais rápido do que qualquer um de vocês. Nós entramos na caverna, nos isolamos, não queremos mais ver ninguém. Qualquer pessoa que se aproxima, nós fazemos questão de enxotá-las, porque eu quero estar sozinho, eu preciso resolver. Enquanto a maioria das questões da vida humana são mais facilmente resolvidas com outra pessoa. Você sabia que você pensa melhor quando você compartilha o seu pensamento? É por isso que você faz grupo de estudo quando a matéria está difícil. Aí, quando a matéria da vida está difícil, o que é que você faz? Você não vai para grupo de estudo. Você não chega com o povo e fala, cara, a vida está difícil. A matéria agora que eu estou vivendo é essa aqui. O meu casamento está complicado. Não. Sabe o que a gente faz? Quando o casamento está complicado, a gente vai só os dois para dentro de uma casa, fecha a porta e começa a se engalfinhar e finalmente acaba e a gente fala, poxa, eu não sei o que aconteceu. Bingo. Nós precisamos de gente. A gente começa a ficar deprimido, aí outras pessoas chegam com você e dizem assim, cara, eu estou vendo que você está meio para baixo, vamos sair? Você fala, não, eu preciso ficar sozinho. Não! Winston, escuta isso, você não precisa ficar sozinho. Você precisa correr para outras pessoas, porque o que vai trazer significado de vida é 2 ou 3. Compartilhando vida, chorando junto, falando besteira. Assim, não me interprete mal, não tome mais de uma, mas tomando cerveja. Só uma. Tá? Porque não é a cerveja que vai te melhorar, não é o vinho que vai te melhorar. Não, muito pelo contrário, o vinho deprime. Você tem um momentozinho de e depois ele te deprime. Não é o vinho. Mas uma mesa com uma garrafa de vinho e 15 caras é maravilhoso. E essa é a proporção, uma garrafa para 15 caras. Não tem como se embriagar dessa forma. É impossível. Aí você pega 15 cervejas para 2 caras. Aí é complicado, porque não vai rolar conversa. Não é assim, é o grupo. A bebida é só um detalhe. Talvez para arejar a cabeça do cara mais deprimido. Para que ele comece a colocar para fora aquilo que está deixando tão podre o que está dentro. Mas esses relacionamentos que nós tanto precisamos, eles nos influenciam. Você não é imune à influência daqueles com os quais você se relaciona. Há muito tempo atrás, o sábio Salomão já dizia isso. Olha o que ele diz. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio.
mas o companheiro dos tolos acabará mal. Pare um pouquinho, não pense na vida de outros, pense só na sua. De quem você está acompanhado? Quem são os seus companheiros de caminhada? Porque os seus companheiros de caminhada determinarão o seu porto de chegada. Uau, isso é bonito, né? Dá para escrever. Os seus companheiros de caminhada determinarão o seu porto de chegada. Na verdade, pouco importa de onde você saiu. Você sabia disso? Influencia a sua família de origem, a sua experiência na primeira infância e tudo mais. Nós somos, sim, produto do meio. Mas existem histórias sobre histórias de pessoas que saíram da mais abjeta pobreza e de uma família de abuso e tudo mais, e hoje são homens e mulheres que são vitoriosos na vida, de sucesso, e são homens e mulheres de bem. Não só de bem, que são boas pessoas, mas de bem com a vida. Se você analisar a biografia dessas pessoas, as pessoas que as acompanharam em momentos decisivos da vida, as influenciaram para boas decisões, e nessas boas decisões eles encontraram liberdade daquilo que os aprisionava. As pessoas com as quais você compartilha a vida determinam onde você vai chegar. Com quem você tem compartilhado a vida? Eu não sei se você está acompanhado de pessoas essa manhã, mas quem é que está do seu lado? Sua esposa, sua família, seus amigos? Com quem você tem mais contato? Essas pessoas estão alimentando você ou estão como parasitas se alimentando de você e assim tirando a vida? Talvez seja um momento de você, instigado por essa palavra do sábio Salomão, começar a analisar com quem você tem compartilhado a vida. Aquele grupo que você se reúne toda sexta-feira naquele bar, é saudável para você? E, de novo, eu acabei de dar um exemplo, uma garrafa para 15 caras, nada contra o álcool, beleza. Seja só sábio, beleza, Natan, obrigado. Seja sábio, mas tenha discernimento, domínio próprio. Mas a galerinha com quem você está saindo sempre, para onde essa galerinha está indo? Olha o que continua Salomão em Provérbios 12, 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Você tem cautela com quem você se abre? Com quem você compartilha a vida de verdade? Você é cauteloso com relacionamentos? Ou você já chega abrindo o peito e dizendo, aqui, ó, sou eu, sou transparente. Eu sou assim mesmo. É pegar ou largar. Tudo que eu sou está aqui. What you see is what you get. É assim que você é? Ou você vai com tato. Sabe, você conhece a pessoa no primeiro... Isso é muito importante. Meninas, olhem para mim. Meninas solteiras. Eu sou casado, mas olhem para mim. Assim, seja muito criteriosa nos seus relacionamentos. Muito criteriosa. Tem tanto cara bom por aí. Mas esses caras bons são iguais a agulha em palheiro. Não como a palha. Pegue só a agulha. Você não precisa se derramar a pessoas que não merecem o seu derramar. Principalmente em relacionamentos que vão dar em relacionamentos conjugais. Não, seja criteriosa. Caras, sejam criteriosos também. Você não precisa provar todas as frutas até escolher qual você gosta mais. Seja criterioso. Porque os relacionamentos nos influenciam. Isso não é algo esotérico, místico, não é assim, vai ficar um pedaço da pessoa em você. Não, para com isso, para. Pelo amor de Deus, para com isso. Para de ser místico. Pé no chão. Pessoas vão te influenciar logo. Escolha as pessoas que vão te influenciar para onde você quer chegar. Você sabe onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu foco de vida?
E não me diga assim, eu quero servir a Deus. Beleza, legal, mas além disso, em que lugar você quer servir a Deus? Cara, às vezes crente é chato, meu amigo. Tudo que ele fala a respeito de Deus. Ótimo, Deus é tudo na sua vida, legal. O que você vai fazer com isso? Para onde você vai com isso? Assim, no bar que você frequenta durante a semana, você leva Deus com você, como a Sara falou hoje de manhã, com muita propriedade. Quando você vai para o seu grupo de amigos, Deus vai contigo, para onde você vai? Porque quem estiver contigo determina onde você vai chegar. Não somente isso, mas justamente porque quem está com você determina onde você vai chegar, relacionamentos precisam de limites. Repita isso comigo. Relacionamentos precisam de limites. Porque relacionamentos sem limites são relacionamentos doentios. É doença não ter limites próprios. Se você parar para falar com qualquer psicólogo aqui da comunidade viva ou fora, qualquer terapeuta, qualquer cara que seja envolvido com psicologia, psiquiatria ou filosofia, dirá a você que não ter limites próprios e simplesmente permitir que todos digam o que é da sua vida, ir para todo lugar, com todo mundo, fazendo de tudo, é doença. Olha o que há séculos atrás o sábio Salomão disse. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Cara, isso está na Bíblia? Faz tempo que está na Bíblia, cara. Sério? Desde que Salomão escreveu Provérbios, está lá. Talvez tenha sido um dos primeiros textos que ele escreveu. Porque imagina na casa do rei como é que é o negócio. Não, o problema não era Salomão indo para a casa dos outros, era o povo enchendo o saco dele na casa dele. Sabe aqueles amigos que antigamente, hoje em dia tem piscina em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é condomínio, qualquer lugar do mundo tem piscina. Mas lembra do tempo que em Manaus tinha só piscina em algumas casas mais assim, uau, abastadas? Você é desse tempo? Existia um tempo, não, assim, quase um coro, não. Mas existia um tempo em Manaus que as casas com piscina, tipo assim, a Cimara e Eloí, eram casas específicas, que todo mundo ia para lá. Sabe o que acontecia, vez ou outra, com essas famílias que tinham piscina em casa? Normalmente o pai, mais sábio da casa, chegava com a piscina e esvaziava toda a água da piscina. Você sabe o que é que você faz quando você esvazia a piscina? Os amigos vão embora e você tem paz. Você pode ficar só você e sua esposa, só você, sua esposa e seus filhos. Você pode comer uma refeição só família. Tudo precisa de limites. Mesmo precisando e se alimentando dos relacionamentos, você tem tempo só você? Só você. Sabe, um dos meus lugares sagrados na cidade de Manaus se chama Livraria Saraiva. É sagrado. Agora não dá mais, porque se eu não sentar no lugar certo na Saraiva, eu não consigo sossego. Né? Porque o povo passa, é o Winston e tal, e vem falar e tal. Mas se você não me procurar, hoje em dia você não vai me achar, porque eu me escondo. Né? Mas que coisa boa é você poder estar sozinho com os seus botões. Só você. Às vezes nem Deus. E sei que Deus nunca nos abandona, mas sabe, só você e você. Você com seus próprios pensamentos, devaneios, loucuras, e você conseguir se entender. Eu não sei se eu sou muito maluco, mas tem horas que nem eu me entendo. E aí eu tenho que parar e conversar comigo mesmo e fazer, não, Winston, para aí, pensa. Tu está ficando doido? Normalmente a resposta é sim. E aí eu tenho que conversar comigo mesmo para chegar em algum lugar. E nessas horas o melhor é não ter ninguém. Mas não é sempre. É de vez em quando se refugiar em algum lugar sagrado para você, falar com você mesmo, e nesses momentos de falar com você mesmo, sabe quem normalmente aparece? Invariavelmente, nas minhas experiências de solitude, não solidão, mas nas minhas experiências de solitude, quando eu finalmente faço silêncio, desligo todos os celulares, todos os tablets, toda a televisão, toda a informação que vem, e fica só eu e eu mesmo. E eu digo, poxa, finalmente estou sozinho, vou poder descansar minha mente. É quando
de uma forma simbólica, eu estou falando simbolicamente, metaforicamente, eu ouço a vozinha de Deus falando, e aí, meu amigo, tudo bem? Finalmente a gente pode ter um tempo sozinho, né? Importantíssimo uma vida com limites e solitude. Porque uma vida na qual você está sempre cercado de pessoas é uma vida em que você não terá tempo para refletir sobre a vida. E como já disse o filósofo, uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Eu vou falar a respeito de uma coisa agora que precisa ser absorvida de uma forma sábia. Eu estou partindo do pressuposto, talvez errôneo, de que eu estou falando com pessoas sábias. Desculpe, eu não quero ofender você. Mas já ofendendo, não leve esta palavra para o lado libertino. Mas sendo justo e sendo coerente com a Bíblia, eu acho que seria incoerente não citar esse texto hoje. Porque esse texto se encontra não somente na Bíblia, mas é um texto basilar, fundamental, para a nossa compreensão da sabedoria dos relacionamentos. O texto é o seguinte, Eclesiastes 7,15. E eu, na minha loucura, chamei esse texto de a via média dos relacionamentos. Via média, aquela via que não é nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Aquele local de equilíbrio. Diz assim o texto, Eclesiastes, de novo, um sábio que escreve. Nesta vida sem sentido, ele era existencialista, ele era sartriano. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Você já viu isso na prática? Já. Essa é a experiência humana. Por que o justo sofre e o ímpio prospera? Livros e mais livros foram escritos por isso. Aí, a conclusão do sábio Eclesiastes, de que escreve Eclesiastes, diz assim, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Winston, esse é o texto da minha vida, para tudo. Não seja demasiadamente justo. Beleza, agora isso aí eu vou recitar isso para todo mundo. Quando vier me encher o saco, dizer que eu estou fazendo besteira na minha vida, eu vou dizer, a Bíblia diz que nós não devemos ser demasiadamente injustos. Então fique na sua, porque esses papos aí que você está falando, você não está lendo a Bíblia toda. Não, para. Lê tudo. Sabe o que esse texto diz? Esse texto é um texto de uma tremenda sabedoria. Ele diz, pare de ser a palmatória do mundo. Viva a vida. Existem momentos que não é uma questão de justiça ou de corrupção. É uma questão de simplesmente viver aquilo que você está vivendo. Em vez de achar a trave no olho do outro. Porque nós vemos trave no olho de todo mundo, não é verdade? A justiça alheia é sempre menor do que o padrão. Não seja demasiadamente justo. Olhe para as pessoas com graça, com misericórdia. Porque sim, são todos podres, mas tem tanta coisa boa nessa podridão. Tem. Os seres humanos, porque são imagem e semelhança de Deus, tem tanta coisa boa. E quando nós somos demasiadamente justos, nós não conseguimos ver nada bom, nada presta. Tudo está aquém. Todos estão falhando. E sabe com quem podemos nos relacionar quando somos demasiadamente justos? Nem conosco mesmo. Porque até o padrão para nós mesmos é muito alto. E aí sempre estamos mal. Sempre estamos nos avaliando. E chega um momento, como cantamos, que é necessário viver. Porque Deus continua sendo bom. Nem Deus nos avalia com a régua que nós nos avaliamos ou avaliamos os outros, principalmente os outros. Você lembra como Jesus nos ensina a orar? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos àqueles que nos devem. Essa é a régua. Esse é o padrão.
não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. Discernimento e julgamento. Sabe o que muitas vezes as pessoas procuram no ambiente religioso, como muitos podem encarar isso aqui? Procuram leis para si mesmos. E aí, quando eles ouvem a respeito de discernimento e liberdade, eles ficam meio que deslocados. Porque é muito mais fácil, mesmo que você não goste, você ouvir de um pastor assim, gente, vamos parar com essa palhaçada, todo mundo para de beber, joga fora tudo quanto é a bebida alcoólica em casa, e de agora em diante é pecado beber. Aí você vai sair daqui dizendo, a minha religião não permite beber. Isso é muito mais fácil. Porque aí você limpa tudo, começa a jogar os outros e bebe escondido todas as vezes que você quer beber. É muito mais complicado você ouvir da palavra de que você não deve se embriagar com o vinho. Aí vai começar aquele papo de, mas quanto, Winston? Discernimento. Você não tem? Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que é generoso em conceder. Pergunta. Sabe qual é o problema de perguntar? É que muitas vezes a gente pergunta e não quer ouvir a resposta. Esse é o problema de perguntar sobre sabedoria. Porque muitas vezes nós não queremos o conselho sábio. Nós queremos aquele conselho que vai apaziguar a nossa alma, que naquilo que estamos fazendo está correto. Discernimento e julgamento. Olha o que o texto diz. Jesus falando. Não julguem para que não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Imagina você começar a viver com este padrão. E muitos usam esse texto nos relacionamentos para dizer, para de me julgar. A Bíblia diz que a gente não deve julgar ninguém. Mentira. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que você não deve julgar o outro com um padrão que você não quer viver. É logo depois desse texto que Jesus também diz que você que está com uma trave no olho, tire a trave do seu olho, que aí talvez você consiga ajudar o outro com o cisco que está no olho do outro. Não julguem apenas pela aparência de Jesus em João, mas façam julgamentos justos, pelo amor do que você tem na vida. Marque esse texto. Para de dizer que Deus diz para que ninguém julgue ninguém. Não, não, não. Você é chamado a julgar, mas a julgar com uma régua certa. Pegue a régua certa, não pegue a sua não, porque a sua é muito ruim. A sua régua não é padrão para ninguém. Pegue a régua de Cristo e meça a sua vida primeiro. Ou se você entende melhor assim, mida a sua vida. Isso, você está me ouvindo? Porque o padrão de sabedoria nos relacionamentos é o padrão de orientação divina. Olha qual é o padrão. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. É isso que rege a nossa experiência humana hoje. Ambição e vaidade. Narcisismo, hedonismo, busca do prazer, busca da felicidade, eu quero, eu mais, eu. A orientação é nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente. Sabe aqueles textos que eu preferiria que fossem apagados da Bíblia? Talvez esse fosse um deles. Mas esse texto é basilar para a experiência humana da forma que Deus vislumbrou para a humanidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma da de Cristo Jesus. Só isso. Vamos para casa? Viver isso. Pelo seguinte, imagina isso aqui na sua geladeira.
Ou então naquele lugar de recados de cortiça ou de vidro espelhado. Isso aqui. Não, vaidade e ambição. Metade da sua experiência vai embora. Metade das decisões que eram difíceis nos relacionamentos, sabe aquelas decisões, não, mas não vou. Metade delas vai embora com nada façais por ambição egoísta ou por vaidade. Cara, se a gente vivesse só isso, os nossos casamentos não teriam problema. Sabia disso? Aí, se a gente continuar a ler o texto, a gente vê que a fórmula de relacionamentos bons está aí. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Na próxima discussão conjugal que você tiver, parta desse pressuposto. Não, ela está certa, eu estou errado. Acabou a discussão. Imagina vocês dois que estão se engalfinhando na discussão, os dois com esse pensamento. Não, ela com certeza tem um ponto importante a falar. Com certeza. Ela me ama. Não, ele me ama. Ele está do meu lado do jogo. Como que eu estou entendendo mal? Eu sei que ele está gritando, mas ele está gritando alguma coisa importante para eu entender. Talvez seja por isso que ele esteja gritando, porque eu não estou conseguindo entender algo muito importante para ele. Deixa eu tentar me colocar no lugar dele. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo. Já vai o outro terço dos problemas relacionais vão aí. Aí, para finalizar, Paulo acaba com tudo quando diz: seja a atitude de vocês como a de Cristo. Cara, deixa eu falar contigo agora. Olha para mim. Eu não sei se você, como eu, encara Jesus Cristo como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como o Deus Todo-Poderoso, que humildemente se fez servo até a cruz e morreu por mim, para que eu tivesse o meu relacionamento com o meu Criador restaurado, não por méritos meus, mas pelo mérito dele. Talvez você não tenha esse entendimento. Talvez isso não soe como verdade nos seus ouvidos. Entretanto, eu queria desafiar você. E olhe qual é o desafio. Encare Jesus como simplesmente um grande sábio, um filósofo. Mas seja coerente. Leia-o. Analise as suas palavras. Analise as suas atitudes. Não as suas, as de Jesus. Analise profundamente, não caricaturescamente, mas com a mesma análise que você faz de Platão, Sartre, Nietzsche, Heidegger, ou todos esses filósofos de agora. Ouça profundamente o que Jesus diz. E como um desafio, viva as orientações de Jesus por algumas semanas. E depois me responda se a experiência é mais humana e coerente com a existência desejada por você. Ou se as palavras de Jesus são falsidade ideológica e charlatanismo. Muitas vezes, como já disse um sábio do passado, nós nos travestimos de erudição para nos defendermos da palavra aguçada de Deus em nossas vidas. Nós lemos homens muito sábios e muito eloquentes, com a palavra exatamente no lugar, para nos defendermos do caráter afiado da palavra de Deus em nossas vidas, que divide o que é ímpio e o que é santo em nossas vidas. Que divide o que é divino e o que é meramente carnal. E assim nos escondemos atrás de palavras que parecem tão uau! E se você espreme essa palavra, a palavra não tem profundidade alguma. O meu desafio a todos nós, seja você quem for,
piedoso seguidor de Cristo ou qualquer outra pessoa. Talvez você seja espírita e considere Cristo como um dos grandes profetas da humanidade. Se aprofunde em Cristo. Mesmo na sua experiência espírita, se aprofunde. Vá até o fundo. Não fique só falando a respeito dele, dizendo, ele disse essas coisas bonitas. Não, não, não. Jesus não disse nada bonito. Se nós formos analisar o que Jesus disse, o que ele disse era duro. Essa palavra de se entregar a si mesmo. Na sua experiência mística, em talvez religiões orientais, busque um outro profeta oriental, o nome dele Yeshua. Jesus não é ocidental, Jesus é oriental. Você sabia disso? Você sabia que as palavras de Jesus não foram escritas em português, muito menos em inglês, elas foram escritas provavelmente em aramaico e em hebraico em alguns momentos e profundamente em grego. Você está buscando sabedoria em escritos milenares? Eu desafio você a buscar algumas orientações relacionais na Bíblia. Ela tem 2000 anos e por mais que ela tenha sido travestida de mercadoria, ela continua sendo aquele rolo de papiro antigo, orientações divinas para a experiência humana. Experiência relacional também. Porque é preciso saber viver nos relacionamentos. E nós não estamos soltos à nossa própria sorte nisso. Há milênios Deus vem orientando os relacionamentos humanos. Basta nós termos bom ouvido. Como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tiago, irmão de Jesus, disse algo parecido com isso. Ele disse assim: de nada adianta ouvirmos e não praticarmos. Eu estou sendo livre na minha tradução. Hoje, ao sair daqui, você pode sair cantando essas músicas todas. Você pode sair de novo inspirado no seu carro, dizendo, é preciso saber viver. E simplesmente ter isso como um momento, sabe, de animação, de torcida. E é verdade, eu vou poder viver agora. Uau, vou procurar relacionamentos. E se você não fizer nada a respeito disso, vai ser mais um domingo. Nada vai mudar. Sabe o que muda? Se você sair daqui hoje e decidir, eu vou fazer diferente. Eu vou começar a viver as orientações divinas para a minha experiência. Porque é isso que a Bíblia, por isso que a Bíblia existe. Mas para tudo isso que nós tentaremos viver, talvez, nós precisamos fazer disso a nossa oração, a nossa canção, talvez. Eu sei que a sua vida é difícil, assim como a minha. Eu imagino como é a sua vida em casa, porque eu sou casado, eu tenho filhos, 4. Por mais que não pareça, eu trabalho também. Eu tenho dificuldades com a minha família de origem, com a família da minha esposa. Eu tenho dificuldades até com o meu patrão, e olha que com o teu você pode discutir, o meu é complicado. Alguns entenderam. A circunstância da sua vida relacional não determina onde você vai chegar. Você tem poder de mudar isso. Principalmente se você se render a permitir que Deus seja também parte dos relacionamentos que você terá. E a minha oração é que essa seja a realidade na sua vida. Canta essa oração com a gente.
longe andar, procurando abrigo, a terra, o lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos o teu povo, santa nação, sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Somos pó desse chão, Pai, faz o teu trono em nossa canção. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Faz o teu trono. Eu acho que é chegado o momento de nós vivermos a nossa canção. Faz do teu trono a nossa canção, reduz a pó a nossa glória. Isso é o que depende a nossa experiência humana nos relacionamentos. Deixarmos de lado a nossa ambição egoísta e a nossa vaidade, e chamarmos de soberano aquele que é soberano, e olharmos para os nossos mais próximos como pessoas como nós, com a mesma graça que Deus olha para nós. Assim, a nossa experiência de relacionamentos humanos será completamente diferente do que talvez hoje seja.
Essa precisa ser a nossa oração. Portanto, que seja. Que Deus seja soberano em nossas vidas. Que venha a nós o reino dEle. Que seja feita a vontade dEle. Assim na terra como no céu. Amém. Na semana que vem estaremos juntos para falar a respeito de é preciso saber viver com os recursos. Porque somos péssimos administradores daquilo que está em nossas mãos. Deus abençoe vocês. Até semana que vem, a gente vai estar junto.